sempre bom estarmos juntos, né? Que também nesse lugar, nesse curso também vivemos a comunhão de Deus, né? Isso é bom. Glória a Deus. Dizer que esse sermão eu já apliquei na igreja há poucos dias, quando eu comecei a homilética, eu preparei pensando nele e depois eu já revisitei, visitei de novo e vou revisitar quantas vezes for preciso, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela sempre fala aos nossos corações, né? Então vamos lá. Eu sou Paloma Campos, moro em Brejões, sou membro aqui da Igreja Congregacional, atuo no Ministério Infantil, no Ministério de Louvor, participo às vezes dos estudos na igreja e já preguei umas 4 vezes lá também. Estou vivendo uma experiência um pouquinho de cada coisa, e Deus é bom que Ele nos habilita, né? Não sou cantora, minha voz é feia, mas estou lá no meio cantando, e glória a Deus por isso. Dizer que é um prazer compartilhar com vocês, é um prazer aprendermos juntos. Espero nessa noite que Deus fale no coração de cada um, como falou o meu também, quando estava meditando e pensando nesta palavra. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós iremos meditar nos versículos 24 ao 27. Mateus 7, versículos 24 ao 27. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Vamos orar pela palavra do Senhor. Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra é fonte de vida e salvação. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, que a tua palavra entre, que permaneça nos corações e que aplique nas nossas vidas. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar no coração dos teus filhos e filhas, que nós possamos ser ouvintes fiéis e praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus é que te pedimos, amém. Irmãos, né, nesta noite eu gostaria que os irmãos, as irmãs compreendessem que Cristo nos ensina a importância do fazer, tanto quanto do ouvir. Isto constitui a obediência genuína e mais verdadeira ao Senhor. Assim nós falaremos sobre os fundamentos inabaláveis, e vamos refletir sobre Jesus é o fundamento da vida cristã. Uma pergunta para iniciarmos. Sua fé está preparada para resistir às tempestades? Imagine se vocês hoje ganhassem um dinheiro, aquele dinheiro assim, muito dinheiro, para construir uma casa, uma bela casa. Para vocês morarem, né, com suas famílias, né, fazer a casa assim, a casa dos sonhos. Qual seria a primeira escolha de cada um? Acredito que seria comprar o terreno. Mas poderia ser qualquer terreno, eu vou lá, olho aquele terreno e eu compro, né? Seria importante, né, além de eu escolher o terreno, pensar em algumas características, né, algumas observações a serem feitas nesse terreno, como, por exemplo, o tipo de solo, se ele é possível de construção, até questões mesmo de avaliar a condição de mais material, menos material, que é o terreno ali naquele momento mais oportuno para construir essa casa. E o material, poderíamos comprar qualquer coisa, qualquer material é válido quando a gente quer construir a nossa casa em uma casa bem alicerçada. Em nossa vida cristã, Jesus nos ensina a construir toda a nossa vida sobre as rochas do verdadeiro discipulado. Jesus é a nossa rocha. Hoje vamos descobrir o que isso significa. Nesses versículos que acabamos de ler e ouvir, o evangelista Mateus escreve sobre uma parte das palavras de Jesus ainda no monte. Quando Jesus falou com grande autoridade, proferindo o Sermão do Monte, conhecido de todos, ou Sermão da Montanha, como muitos chamam. Foi um momento de muita reflexão e transformação. Com este sermão, Jesus ele não apenas ensinou as multidões, mas também revelou um novo padrão de comportamento, de relacionamento com Deus e com o próximo, desafiando a cultura e os padrões e valores predominantes da época.
Isso chamou a atenção, né? Jesus chamou a atenção de muitos. O Sermão do Monte falou àquelas pessoas naquele tempo e fala até hoje àqueles que o leem. É uma palavra viva que serve para nós. Deste modo, Jesus nos ensinou diretamente naquela ocasião a palavra de Deus, tendo como base a sua autoridade. Para quem desejar relembrar mais um pouco, né, sobre o Sermão do Monte desde o início, pode voltar no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6, 7 e 8, que é quando Jesus desce do monte, rememorar, né, as maravilhas da palavra do Senhor, que falou fortemente, né, aos corações e fala até hoje. E para, né, meditarmos um pouco nessa palavra que acabamos de ler, e termos a compreensão da parte de Deus, analisaremos esse texto sobre 2 pontos. A rocha por fundamento, os versículos 24 e 25. Se eu estivesse na igreja, eu faria a leitura de novo, né? Mas os irmãos podem acompanhar aí. Então, ainda neste capítulo 7, nos versículos anteriores, 21 e 23, Jesus fala da sua própria divindade e, como divino, exige a nossa obediência sem medida. Dizer que ele é o Senhor e não reconhecê-lo como tal impedirá que Cristo o reconheça tanto agora quanto em sua vida, pois Jesus realmente conhece o que são os seus, aquele que são os seus. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor fará toda a diferença em nossas vidas. Você hoje reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida? Nos versículos que acabamos de ler, Jesus, ele próprio, é a rocha sobre a qual devemos construir a nossa vida cristã. O material para a construção, o bom e excelente material dessa construção é a palavra de Deus. O homem e a mulher prudente buscam a sabedoria divina através de conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra. Através da Bíblia, da palavra de Deus, a vontade do Senhor ela é revelada. Assim, ser prudente significa agir com discernimento, sabedoria e cuidado. Não basta apenas ler, ouvir a palavra, como Jesus disse. Ouve estas minhas palavras e as pratica. Como você tem vivido? Você conhece a palavra do Senhor, ouve e pratica na sua vida? Pensando na casa, é como um pedreiro que constrói com um fundamento firme e forte para que uma simples chuva ou vento não venha derrubar. A palavra de Deus importa o ouvir, acolher, implantar e praticar em nossas vidas. Cristo não é apenas uma opção entre muitas. Ele é o único fundamento seguro da nossa vida cristã. E Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25, nos diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-vindo no que realizar. Uma aplicação para nós nesta noite. Uma pessoa que ouve as palavras de Deus e as pratica é como um construtor prudente. Seja prudente. Você é prudente? Creia e aceite a palavra de Deus e construa sua fé apenas nele. Direcione a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A areia por fundamento, versículos 26 e 27. O que uma fundação arenosa de areia representa para a construção de uma casa? Representa o fundamento frouxo, que não é firme, que não é sólido. Uma construção condenada a desabar, a ser destruída. O que você tem priorizado, meus irmãos e irmãs, em sua vida, que não tem base duradoura? Quais são as prioridades? O que você tem escolhido enquanto alicerce da sua vida? Nestes versículos que acabamos de ler, Jesus nos chama a atenção daqueles que ouvem a palavra de Deus e as ignoram. Como aquelas pessoas que ouvem, acham bonita a palavra, naquele momento são tocadas, mas rapidamente se esquecem. Como a expressão popular, entra no ouvido, sai pelo outro. E também aqueles que ouvem a palavra, contemplam, se maravilham, né? E não as usam na sua vida. Continuam agindo com seus desejos carnais, com suas próprias vontades, sem esquecer o que a palavra de Deus diz. Jesus chama essa pessoa de insensato.
Insensatos são aquelas pessoas cujas decisões na vida não se baseiam na ajuda de Deus, em sua palavra encontrada pela oração, cujas alegrias não são baseadas na confiança, no amor de Deus, na presença revelada de Deus. São as pessoas que professam a religião de forma vazia. São meros ouvintes, esquecidos da verdade e enganam a si mesmos. Ser insensato é o contrário de ser sensato. Significa agir de forma imprudente, sem juízo, sem ponderação, sem lembrar do que a palavra de Deus diz. São aquelas pessoas desobedientes, que sabem a verdade, mas não querem seguir. É como uma casa construída sobre areia, onde é impossível solidez para estruturar as paredes e continuar de pé. E após a chuva, o vento forte, ela vai desabar. Uma aplicação. Como estão em perigo os homens e mulheres em cujas decisões não se baseiam na palavra de Deus? Portanto, aquele que ouve esta verdade deve repensar a sua vida, prestar atenção à advertência de Jesus e construir novamente a sua vida cristã, agora sobre uma fundação sólida e segura, que é o Senhor, que é andar e praticar a palavra do Senhor, que é andar nos caminhos do Senhor. Reconheça nessa noite, repense o que você tem escolhido na sua vida como fundamento. Jesus é a verdadeira rocha que te sustentará por toda a sua vida. Para continuarmos refletindo no texto bíblico, gostaria de fazer uma pequena ilustração. Vou contar uma história, acredito, conhecida de todos. A história dos 3 porquinhos. Conta a história que 3 porquinhos viviam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os porquinhos resolveram morar sozinhos. Já cessaram independentes e resolveram morar só e comunicaram à mãe. A mãe, preocupada, aconselhou os filhos que construíssem suas casas com muito cuidado, porque o lobo mau vivia na floresta e ela não estaria mais com eles para defendê-los. Os porquinhos ouviram a mãe e saíram entusiasmados pelo bosque para a floresta para construir suas casas. O porquinho mais novo decidiu construir a casa perto do lago. Rapidamente, fez a sua casa e escolheu a palha como material. Pois desta forma, ele poderia sair, brincar e pescar mais rápido, porque sua casa já estaria pronta. O porquinho do meio preferiu que a sua casa fosse... Perdão. Preferiu que a sua casa fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim construiu sua casa, pois ele teria folga para se divertir e brincar com seus irmãos. E admirar o pôr do sol. Já o porquinho mais velho resolveu edificar a sua casa com pedras, perto das árvores. Ele sabia que aquilo ia demorar mais tempo, que a construção seria mais demorada, mas ele tinha certeza que estava construindo a sua casa com a base sólida. E os irmãos terminaram de construir as suas casas e ficaram aguardando o porquinho mais velho terminar. Ele ficou afastado das brincadeiras dos irmãos, mas ele sabia que aquilo lhe daria segurança contra o lobo mau. As caras dos irmãos ficaram prontas, o do porquinho mais velho também ficou pronta, e eles seguiram, brincando, vivendo ali na dinâmica do bosque. Um belo dia, o lobo mau apareceu, e os porquinhos saíram correndo, amedrontados, fugiram do lobo. O lobo mau aproximou-se da primeira casa, a casa de palha. Então soprou e as palhas voaram pelos ares. O porquinho, desesperado, saiu correndo para a casa do seu irmão do meio. Lá, chegando, ele entrou, o irmão acolheu. O lobo novamente perseguiu, soprou, e as madeiras foram pelos ares. A casa desabou. Os porquinhos saíram correndo para a casa do porquinho mais velho. O porquinho acolheu os irmãos, o porquinho mais velho, e o lobo mau começou a soprar. Soprava até seu fôlego cair. Tentou entrar pela casa de outras formas, mas a casa estava protegida, pois ela tinha uma base sólida, que era a pedra. E o lobo mau, desistindo, foi embora bem para longe da floresta. Os irmãos agradeceram o irmão mais velho e aprenderam a importante lição, que é preciso sempre obedecer aos conselhos da mãe. Nesse caso, ouvir e praticar. Irmãos e irmãs, o fundamento de uma vida cristã, uma vida que se apoia está arraigada, ou seja, fixa em tudo, está relacionado ao que o Senhor é, em si mesmo, tudo, a rocha, o nosso porto seguro. É somente pela união com Cristo, nossa rocha, que podemos construir a firmeza da parede, sem a qual até mesmo os nossos objetivos mais firmes serão como areia movediça. Teremos segurança eterna se formos edificados sobre os ensinamentos da palavra de Deus, e esta é a nossa grande fortaleza. O que você tem buscado na sua vida?
Você está ali cessado, seguro, depositando toda a confiança no Senhor, aguardando e sabendo que Ele é tudo provê? Ou você age pelos seus impulsos, desejos próprios e faz da sua vida o que acha que bem quer? Uma aplicação nesta noite. Não sejamos um ouvinte esquecido, ouçamos e praticamos a palavra em nossas vidas. Ela é o alicerce da nossa fé em Deus, o melhor conselho para as vidas. Para concluir, gostaria de comunicar que o nosso Senhor, por meio desses versículos, se referiu a duas classes de pessoas, edificadores prudentes e insensatos. Para mostrar sua vontade e seu ordenamento para nós, para mostrar sua vontade e sua ordem para nós. Por meio da linguagem natural da construção de uma casa, podemos compreender que o nosso caminhar junto com Deus será determinante para uma vida cristã sólida. Uma pessoa que ouve as palavras de Jesus e a pratica é como um construtor prudente, aumentando o seu poder em servir, o seu conhecimento de Deus e as suas próprias conhecimento de Deus, as suas vitórias sobre os seus defeitos, as suas alegrias e esperanças, até que suas vidas se tornem uma morada digna para Deus habitar. É toda aquela pessoa que, ouvindo as palavras de Jesus, não as obedece, confia em si mesmo, não tem raízes nem motivação vinda de Deus, nem esperança. Sua vida não tem fundamento e haverá um vazio em seu coração. Esta parábola de Jesus também nos chama a atenção de uma forma direta, mas cabe aqui destacar para o julgamento de Deus, que todos, quer prudentes ou insensatos, serão que enfrentar. Prudente construir a sua fé baseada em Jesus, está apto a resistir à tempestade da vida. Permanece seguro, supera obstáculos e triunfará por estar com Deus. Mas aquele que ouve as cresce rapidamente, que não pratica em sua vida. É como um espelho que vê a sua aparência, reconhece que é, mas escolhe permanecer no pecado, seguindo a sua vida esquecida de Deus, da verdade. Edificando a sua casa sobre o dinheiro, amigos, sucesso nos negócios, se arruinará completamente. E esse é um grande perigo. Gostaria que nós refletíssemos, para concluir, as seguintes aplicações práticas para as nossas vidas. As Escrituras revelam a necessidade que a nossa alma tem da graça e da dependência no Senhor. Mas não basta apenas ler, é preciso guardar e agir em conformidade com a lei de Deus. E nisso consiste a nossa obediência em sermos praticantes com fé, transformando as nossas vidas e servindo aos outros. O conhecimento das Escrituras fortalece a fé e transborda a nossa maneira de viver. Conhecer e viver a palavra de Deus traz sabedoria para lidar com as situações, encontrar respostas para as nossas dúvidas, conforto nos momentos difíceis e direção para as nossas decisões. Ler, meditar e orar sempre. Ouvir, mas praticar é igual a vida firme, enquanto o mundo oferece atalhos, coisas fáceis como a palha e a madeira. Deus nos chama, Deus nos convoca a construir nossa vida cristã com responsabilidade e fé ativa, baseado na prática da sua palavra. Como você se encontra nessa noite? Você é um ouvinte praticante ou um ouvinte esquecido? Pensemos sobre esta palavra. Como está a sua vida? Você tem sido ouvinte e praticante? Sua casa espiritual tem um alicerce frágil ou inabalável? Hoje é dia de decidir. Pergunte-se, qual é o primeiro passo que devo dar hoje para obedecer-te melhor, Senhor? Jesus é o fundamento da vida cristã. Venha conhecer o Senhor por meio das Escrituras. Jesus ensina que quem ouve e pratica a sua palavra é como alguém que constrói sobre a rocha. Venha descobrir o poder maravilhoso de viver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus proteja e guarde a vida de cada um, que nós possamos ser civilizados pela vontade do Senhor, pela prática da sua palavra, que é fonte de vida e salvação. Glórias a Deus. E eu terminaria com a oração agradecendo pela palavra. Amém. Amém. Foi muito tempo, não vai, professor? Você usou o dobro do tempo, irmã? Desculpe. Mas tranquilo, tranquilo. É muito boa a reflexão, profunda, necessária, né, para nossas vidas. Só essa questão mesmo vocês vão estar diante de situações, às vezes, que o tempo vai ser encurtado mesmo, tá? Eu já tive situações, assim, bem constrangedoras até, né?
eu fui pregar, por exemplo, numa igreja, e quando o pessoal se empolgou, foi a oportunidade para tudo quanto foi gente, e aí, na hora da pregação, aí o rapaz que me convidou, ele falou assim, pastor, nos perdoe, né? Mas se o senhor puder pregar em 15 minutos, e assim, é complicado, porque a gente se prepara, né? Particularmente, eu me preparo normalmente para 40 minutos, né? Que é a média da maioria das igrejas, né? Claro que se eu estou na igreja que eu sou pastor, é outra história, né? Eu já conheço o povo já me conhece, eu já estou ali habituado, mas essa questão do tempo, ela é um desafio, né? Por isso que eu estou incentivando que vocês consigam, né? Eu sei que é difícil você ministrar uma mensagem profunda, com muito conteúdo, né? Em 10 minutos é muito, muito desafiador, tá? Mas parabéns pela coragem, pela elaboração, né? Porque você escreveu praticamente o sermão todo. Não é fácil também escrever, e é isso. Vão testando, vão fazendo aí do jeito que vocês forem entendendo que é mais prático para vocês, né? Eu coloquei essa observação para alguns. Por exemplo, teve gente que não seguiu o roteiro, a estrutura, não foi o caso aqui de Paloma, ela seguiu a estrutura todinha, né? Mas teve gente que não seguiu muito, e aí eu falei, ó, do jeito que você está fazendo aí, não tá errado, não. Se você se sente mais confiável, mais confortável em usar esse modelo, use. Agora, fique atento aos ajustes, né? Aos ajustes, porque tem coisas que não mudam. Por exemplo, o que é tema, o que é título, o texto, a importância de não fugir do texto, né? Porque senão fica meio sem sentido. Então, eu particularmente, eu gosto muito de ouvir sermões do início ao fim no mesmo texto. Você pode até citar versículos, né, durante a pregação, que reforcem aquilo que você está falando, mas particularmente, eu gosto muito mais de ouvir um sermão onde vai ser exposta uma porção ali da palavra, e vai ser explicada, e vai ser aplicada na minha vida, e aí a gente chega no final da mensagem sabendo exatamente onde Deus falou conosco. Se a gente quiser passar a semana ali meditando naquele texto, a gente vai fazer isso, porque a gente se familiarizou com o texto, né? E eu acho que isso nutre a igreja muito mais, tá? Porque você dá a oportunidade das pessoas que estão ali, delas entenderem profundamente um texto bíblico, tá? Pastor, mas eu gosto de citar um monte de texto e tal, porque isso demonstra, né, que você tem assim uma habilidade com a Bíblia e não sei o quê. Ok, mas o resultado prático disso, a meu ver, não é bom, não é bom. E a gente pode pegar como exemplo as pregações que estão na Bíblia, né? As pregações que estão na Bíblia. A maioria delas, elas têm uma mesma finalidade, tá? Até o Sermão do Monte, que tem um monte de coisa ali sendo dita, mas quando você vai ver, Jesus ele fecha tudo com o texto que Paloma pregou aqui para a gente agora. Esse texto aí é o fechamento do Sermão do Monte, né? É o fechamento. Você pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o fechamento. E você vê que o que Jesus está querendo ali é o quê? Ele quer dar as primeiras instruções. Ou seja, qualquer pessoa que queira me seguir tem que começar daqui. O Sermão do Monte é o pontapé inicial, né? Martin Lloyd Jones vai dizer que o Sermão do Monte corresponde a 70% de tudo o que a Bíblia ensina sobre a prática cristã, né? 70% dos mandamentos, das instruções do Evangelho podem ser encontradas no Sermão do Monte. Então, se você viver 3 capítulos da Bíblia, se você conseguir viver aqueles 3 capítulos, você já está vivendo 70%
do Evangelho, né? Os outros 30% você vai encontrar na própria Escritura, em outras partes. Então, é isso. Deus abençoe. Eu não sei se já tinha mais alguém escalado aí, mas se tiver, me lembre, tá? Para a semana que vem. Eu prometo puxar o paletó, mas o negócio fica tão bom que a coragem vai embora. A coragem vai embora. Deus abençoe, Paloma, viu? Gente, vamos lá? Amém, professor. A nós. Eu não sei como é que está chegando minha voz para vocês aí, mas para mim é como se eu estivesse falando com fone de ouvido. Tá tudo tampado aqui, aí pensa numa agonia. Dá uma agonia, assim, terrível, terrível. Mas eu espero que não esteja incomodando vocês aí, tá? A minha voz, a minha forma de falar hoje aqui, porque o negócio está bravo. Vamos lá, vamos retomar, então, geografia bíblica. Eu não sei se vocês notaram, naquela pequena agenda que eu coloquei lá, do mês de junho, a gente vai ter que acrescentar uma aula de geografia, tá? Porque, por conta de que na semana passada a gente não conseguiu praticamente entrar mesmo em geografia bíblica, eu fiz só uma explicação rápida. 2 sábados que eu não consegui gravar a aula, né? Um foi porque teve atividade na escola, o outro foi porque eu não estava bem de saúde, esse último agora, né? Então, eu acrescentei, tá? Mas aí a gente faz os ajustes para o final a gente não ter que alongar o curso. Então, a gente vai terminar dentro daquele prazo. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar com esse mapa aqui. Não tem como a gente falar de geografia bíblica sem pensar nos mapas, né? Sem pensar na cartografia, justamente essa ciência que elabora os mapas. E é interessante que a ciência cartográfica ela é recente como ciência, mas como conhecimento humano, ela é muito antiga, né? Os sumérios, com as suas primeiras tentativas de navegação, já começaram a se preocupar com essa questão. Todos os impérios antigos, né, se você for pegar a Síria, a Babilônia, Egito, esses impérios, todos eles se preocupavam muito em saber o lugar das coisas, né? Então, a cartografia, ela é uma ciência, ela não é a geografia, tá? Tem muita gente que confunde. A cartografia é uma ciência isolada não, é uma ciência específica, ela é uma ciência instrumental, que ela vai, né, servir para muitos outros conhecimentos, e ela, quando foi iniciada, ela era uma área do conhecimento humano. Pastor, qual é a diferença de conhecimento humano e ciência? A diferença básica é a sistematização, né? Então, ela existia como conhecimento. Você tinha os viajantes antigos, que eles iam conhecendo os lugares, os portos, os lugares onde você tinha trocas comerciais, eles faziam o registro disso nas cartas, né, antigas, e a partir daí, quando eles retornavam para o seu país, aquilo tinha um valor estratégico extraordinário. Então, esses viajantes, eles usavam uma técnica que é chamada de corografia, né? Corografia, que depois vai ser sistematizada, e aí a gente vai ter uma mescla entre cartografia, que é a ciência da elaboração dos mapas, da análise dos mapas, e da geografia, tá? Então, são áreas distintas, porém, não existe geografia sem cartografia. É impossível, né? Então, a geografia bíblica. Outra coisa também que eu quero alertar a vocês, é o seguinte, quando a gente olha os mapas dos tempos bíblicos, é natural que a gente queira fazer logo uma analogia com o momento atual, né? Aí a gente olha essas regiões aqui, a gente quer saber onde é isso ainda, onde é que ficam essas regiões hoje, tá? Isso é natural. Porém, vamos tentar aqui na aula
não forçar muito essa ideia. Vamos tentar entender como a geografia bíblica pode ajudar a gente a entender um texto bíblico. Para mim, aqui, se vocês compreenderem isso, eu me dou por satisfeito. E aí, assim, vocês vão continuar estudando, eu acredito, né? Não vão parar. E se você entender como pegar um mapa, como olhar uma determinada região, como procurar informações geográficas para entender melhor um texto, eu me dou por satisfeito, tá? Porque a gente não vai conseguir aqui aprofundar, ninguém vai sair daqui geógrafo, tá? Geógrafo bíblico, nada disso, tá? A intenção não é essa. Então, beleza. Então, a gente tem essa região do mundo, que é o conhecido como crescente fértil, né? Então, toda essa parte aqui da cor salmão, vou chamar assim, tá? Quem estiver enxergando rosa aí, não tem problema. E quem for daltônico, aí, infelizmente, eu não tenho muito como ajudar aqui nesse momento, tá? Mas, assim, a gente tem essa coloração aqui do salmão que vai formar essa meia-lua, né, vamos dizer assim. Isso daqui é o que vai ser chamado de crescente fértil. Justamente as populações mais antigas, e aí casa direitinho com o que está lá no Gênesis, né? As civilizações mais antigas, nós cremos que o ser humano tem um único, como é que chama? Um antepassado comum, né? Nós acreditamos nisso. A Bíblia fala que nós viemos de Adão, né? Então Adão e Eva, o primeiro casal, vão ter filhos. Esses filhos vão nascendo. Na medida que eles vão nascendo, eles também vão constituindo as suas famílias, né? E a gente tem aquilo que é a multiplicação que o próprio Deus vai estabelecer. Então, a gente tem essa região, que é uma região fundamental para a gente entender o princípio, né? O Gênesis, os primeiros livros da Bíblia. A gente precisa estudar um pouco dessa região, saber da proximidade que existe entre os lugares e, sobretudo, depois eu vou mostrar um outro mapa aqui, que a gente vai poder ter uma noção mais espacial, né, dessa região, mas, assim, a questão da navegabilidade, né, os oceanos, os mares que estão nessa região, eles têm uma importância fundamental. Os rios também, tá? A gente não tem como entender Israel, por exemplo, sem entender o Rio Jordão. A importância, né, desse recurso hídrico para Israel, a maneira, o regime, né, o próprio regime, que a gente vai dizer que é um regime nival, né, que é o derretimento das cordilheiras ali daquela região, o derretimento do gelo vai manter fluxo contínuo de água, né? Então, você tem um inverno muito rigoroso, obviamente, mas você continua tendo água ali naquela região. E você tem o verão, todas as outras estações, que são bem equilibradas, né? Para garantir que o Rio Jordão tenha água praticamente assim o ano todo, né? Então, tudo isso a gente vê promessas que Deus fez a respeito disso, mas a gente também vê características físicas que são bem próprias, né, do ambiente ali e que vai garantir isso, tá? Então, essa região, por que ela é chamada de crescente? Eu já expliquei, né? Você tem aqui esse formato, né, como se fosse uma lua mesmo. Mas por que é fértil? Porque a gente tem aqui a maior parte, né, dos rios mais caudalosos do mundo. A gente tem planícies aqui, né, lugares planos, que são extremamente adequados para o plantio. Então, não é à toa que, até hoje, essa é uma região do mundo que tem uma produção agrícola extraordinária. Extraordinária. Sobretudo aqui no delta do Nilo, né? Essa regiãozinha aqui, ó. Se você olhar no mapa, depois, se você tiver curiosidade, no Google Maps, quando você se aproxima aqui dessa região, né, do delta do Nilo,
você vai perceber como essa região aqui é toda verdinha, né? Você vai olhar no mapa lá, se você colocar a imagem de satélite, você vai ver que é uma região onde tem uma produção agrícola muito abundante. Não é à toa que no mundo antigo, se você lembrar aí, por exemplo, da narrativa lá do Gênesis, quando José está no Egito e tem fome em todas as terras vizinhas, e o Egito não tem fome, não tem falta de alimento. Claro que foi através da estratégia que Deus deu a José, né, de fazer os depósitos e guardar, eu acho que 1/5, né? Guardar 1/5 da produção. Essa estratégia foi divina, obviamente. Mas a gente não pode ignorar que a região ela é propícia. Para você conseguir guardar 1/5, é porque você teve uma produção muito grande. Né? Você teve uma produção muito extensa, muito grande, e a partir dessa produção você consegue guardar essa quantidade, 20% de tudo aquilo que você produziu. Beleza? Então, é a primeira dica que eu dou para quem quer entender um pouco da geografia bíblica. Por quê? Porque quase todas as histórias narrativas da Bíblia vão acontecer aqui nessa região. Né? Aqui a gente tem a Ásia Menor, que ela é fundamental para a gente entender várias questões do Novo Testamento. A gente não vai conseguir compreender que essa região aqui, ela é uma conexão, tá? Ela é uma conexão, ela vai conectar aqui Europa, né? Aqui em cima, e isso vai dar aos apóstolos, por exemplo, uma condição muito grande de percorrer essas regiões e proclamar o evangelho, né? Proclamar o evangelho. Aí a gente tem que conectar isso com o Império Romano, que foi, né, que dominava, né, toda essa região aqui do Mediterrâneo, tá? Do Mar Grande, que é chamado na Bíblia, né? Toda vez que fala Mar Grande na Bíblia, a gente está falando do Mediterrâneo. Então, toda essa região aqui, ó, que a gente vai ver aqui, eu vou colocar esse outro mapa aqui, que a gente consegue ver melhor, tá? Então, a gente tem aqui toda essa região do Mediterrâneo. Cadê o marcadorzinho? Aqui. Eita, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, mas tudo bem, vamos lá. Toda essa região do Mediterrâneo aqui, ó, no mundo antigo, ela era estratégica. Quem conseguia dominar essa região aqui, ó, automaticamente dominava o mundo antigo. Consequentemente, né? Porque você vai ter aqui a África, né? Você tem aqui a África, a Europa, e você tem aqui região daquilo que a gente vai chamar de Oriente Médio, né? E aqui Ásia, né? Tudo aqui é Ásia, na verdade. Então, quem dominava o grande mar, quem dominava o Mediterrâneo, era praticamente dono de tudo isso aqui, né? E, consequentemente, questão de guerra, estratégia de guerra, tudo isso era algo muito mais fácil, né, de dominar. Deixa eu sair aqui para tirar essas marcações. Acabei saindo de tudo, foi? Meu Deus. Oi. Vocês ficaram tão quietinhos aí que me deu até medo. Vocês estão bem? Tá todo mundo aí, né? Não tá aparecendo? Sério? Ah, tá. É porque saiu. É porque saiu. Eu fui tirar as marcações e acabou saindo, aí eu voltei. Pronto. Pronto. Tranquilo. Vamos lá. Comecei a falar aqui, deu um calma. Só um minutinho. Então, assim, aí, depois de todo aquele início no Crescente Fértil, a gente vai ter o início das civilizações que estão
nessa região, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente tem o início das civilizações, a gente vai ter aqui lugares que são centrais, né, para a gente entender o Gênesis, por exemplo. A gente vai ter aqui Harã, que é uma região onde Jacó, por exemplo, ele transita, né, diversos momentos. Jacó vai estar nessa região. A gente vai ter Babel, então você vai ver que você tem aqui o deserto da Arábia, né? Aí você tem logo aqui ao norte do deserto, você tem Babel, você tem Ur dos Caldeus, tá? Ur dos Caldeus, que é justamente de onde Abraão sai. Olha o deslocamento, né? O deslocamento, a gente pensa assim que é tudo pertinho, né? Mas Abraão, ele tem que vir aqui para essa região. É essa região que vai ser prometida, né? É essa região que vai ser prometida para Abraão. Maria Aparecida, quer falar, irmã? A senhora levantou a mão, quer falar? Pronto, acho que não, né? Então, a gente tem aqui lugares muito citados na Bíblia, né? Então, boa parte de todo o Antigo Testamento, do Novo também, mas o Novo já vai ampliar mais, a gente vai ter uma ampliação dessa região aí com a era apostólica, né? A era apostólica. Mas praticamente todo o Antigo Testamento vai se desenrolar nessa região aqui. A gente tem aqui o Monte Sinai, que é emblemático, né? Para todo o Antigo Testamento. Em diversos momentos, Deus vai usar essa estrutura física, né, do ambiente para se revelar, para se manifestar, tá? A gente tem aqui o Ararat, que é onde a Bíblia vai dizer que a arca, não é isso? Né? A Arca de Noé. Exatamente. Então, a gente tem vários lugares estratégicos, né, onde vai se desenrolar o início da fé, a fé que foi dada a Abraão e que, a partir de Abraão, vai se desenvolver, assim, se organizar, né, vamos dizer assim, e até chegar a Moisés, que é o grande sistematizador, legislador, daquilo que nós conhecemos mais assim sistematizado do Antigo Testamento, tá? Então é importante ter essa compreensão, essa visão, saber que nessa região aqui, por exemplo, da Mesopotâmia, né? Meso significa meio, né? Então é meio dos rios. A gente vai ter aqui dois grandes rios dessa região, que é o Tigre e o Eufrates. E aqui nessa região é justamente onde vai se desenvolver a maior parte das religiões politeístas, né? Muitas religiões onde você tem muitos deuses, e você vai ver que o tempo todo está em conflito, né? Israel entra em demanda várias vezes com essas nações, e acaba que Israel, em diversos momentos também, é seduzida, né? A nação de Israel é seduzida por essas nações. Coisa que Deus falou de diversas formas, né? Que eles não deveriam entrar pelo caminho das nações, não deveriam buscar os deuses, né? Dos outros povos. Pelo contrário, Israel teria que ser um baluarte, né? Teria que ser uma coluna da verdade, teria que ser um farol para as nações. Tem muita gente que entende errado isso, né? Acha que Deus, no Antigo Testamento, ele não está interessado nos outros povos. E isso é muito injusto. Porque se você ler Gênesis 12, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode ver que quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis 12, a intenção de Deus desde sempre foi alcançar as nações. Alcançar as nações, tá? Só que Israel, por muitas vezes, se rebelou contra Deus e acabou cometendo coisas horríveis, né? Com relação ao Evangelho.
tá? Então, essa noção dos lugares, ter uma noção mais ou menos onde é que fica cada lugar da Bíblia, saber, se você pegar um mapa físico, eu creio que na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco dessa questão da hidrografia, da vegetação. Se você pegar um mapa, por exemplo, de relevo, você vai ver que existem regiões aí que são muito altas, muito altas. E essas cidades altas, num contexto que você não tem aeronaves, né? Se você não está costeado por um mar, por um oceano, seja lá o que for, se você não tem na sua costa essa estrutura, você tem que se defender como? Então, os montes, eles eram muito disputados, né? Os montes eram muito disputados. Por quê? Porque era nos montes que se construíam as cidades estratégicas, as cidades fortes, né? Então, quando você vê determinadas cidades na Bíblia que eram muito difíceis de serem vencidas, era justamente porque elas estavam em relevo mais alto, e é óbvio, né? Aí a gravidade ajuda, né? Para descer, para você meter pedra na cabeça dos outros, né? Para você jogar pedra mesmo, literalmente, tá? É muito mais fácil se você estiver de cima, né? Então, você está em vantagem, você tem uma vantagem estratégica. E isso acontecia muito, né? Esses montes, eles eram disputados justamente para serem usados como lugar de refúgio, né? Como cidades estratégicas. E também em várias ocasiões, eles eram usados para a religiosidade, tá? Porque se tinha sempre essa noção de que quanto mais alto você tivesse, mais próximo de Deus, né? Não é à toa que os homens tentam construir a Torre de Babel, a gente vai ver o tempo todo as pessoas querendo estar em lugares mais altos, né? Supostamente, você está mais próximo de Deus, você vai ser melhor ouvido, você pode colocar seu templo ali. O próprio templo em Jerusalém, ele está em cima, né? Ele está em cima de um monte, tá? Então, essas coisinhas que a gente deixa escapar no texto bíblico e que essa disciplina aqui quer enfatizar isso, não deixe. Toda vez que a Bíblia citar uma cidade, toda vez que a Bíblia citar um, um tipo de vegetação específico, vá, pelo menos por curiosidade, procure saber um pouco do que é aquilo, né? Quando você fala, por exemplo, os cedros do Líbano, poxa, cedro do Líbano, o que é isso? Aí você tem que ter a curiosidade, saber que tipo de madeira é essa, por que ela era tão requisitada, né? E por que o Líbano tinha essa grande floresta densa, com madeira de qualidade? Aí você vai fazendo essas perguntas. É muito interessante, é muito importante. Perguntas. Se vocês terminarem o curso sendo mais questionadores, perguntadores, eu também me dou por satisfeito, né? Vocês acabaram de ver aqui Paloma pregando, e ela fez, se a gente contar aqui, depois eu vou pegar o vídeo gravado aqui, vou tentar contar, né? Ela deve ter feito aí, no mínimo, umas 40 perguntas. E toda vez que ela fazia uma pergunta, eu olhava logo direto para ela. Por quê? Porque a pergunta, eu já falei isso, a pergunta ela te compromete, a pergunta ela te insere, tá? A pergunta ela te insere, ela te coloca no lugar, né, daquilo que está sendo dito. Beleza? Aí eu quero pegar aqui agora, eu já falei um pouco aqui, o que é que vai acontecer? Outra coisa que eu dou uma dica para vocês também. Antes do dilúvio, gente, é muito complicado a gente entender uma série de coisas, tá? E eu vou pedir a vocês que tentem não ficar entrando em parafuso para tentar entender algumas coisas antes do dilúvio, não. Certo? Porque... Quer falar, João? Eu queria aproveitar que o senhor falou a questão do terreno. Tem um livro já bem histórico, utilizado para guerra, a ideia da guerra, mas também no cotidiano, que é do Sun Tzu, da arte da guerra. E ele destaca 5 pontos principais
que são fundamentais para se vencer uma guerra, né? A doutrina, que é a maneira que o líder guiava, mas aí os outros pontos, que são tempo, terreno, eles são fundamentais para se vencer uma guerra. Então, se o general, o país, ele domina um terreno mais alto, ou se ele conhece sobre a questão de temperatura, ele consegue ter vantagem diante do adversário. Então, conhecer o terreno, conhecer a geografia, ou algo próximo da mata, ou como o senhor falou, que é um terreno mais alto, ele leva vantagem contra os outros adversários. E nesse livro da Arte da Guerra, ele destaca muito isso, que é uma vantagem enorme, ter um terreno mais alto com relação ao terreno mais baixo, ou conhecer a geografia ou as montanhas, para poder invadir ou localizar. E um fato recente, falando da questão de geografia também, foi a da dificuldade dos Estados Unidos de localizar o Bin Laden lá. Eles entraram nas montanhas e conheciam o terreno, e foi difícil, lançava míssil para lá e para cá, e foi muito complicado. Então, o domínio do terreno é uma vantagem fantástica diante do adversário. As muralhas ou os montes, conhecer terreno é vantagem enorme, né? E quem não sabe sobre isso acaba ficando em desvantagem. Perdão, João. É que eu acabei tossindo aqui, e por isso que eu não ativei logo o microfone, né? Você falou aí esqueci agora, é o Tizio, né? Como é? Tizio. É Sun Tzu. Um negócio desse aí. Eu nunca sei pronunciar o nome desse cidadão, não. Mas tem um geógrafo que ele é um dos precursores da geografia como ciência, né? Que a geografia existe desde que o mundo é mundo, mas existia como conhecimento humano. Depois, quando ela é sistematizada, isso já é no século XVIII, praticamente, né? Quando todas as ciências são sistematizadas no século XVIII. Né? E o Yves Lacoste, ele vai ter um livro dedicado a isso, né? Que você acabou de falar, que para que serve a geografia? O livro é uma pergunta, né? A geografia serve, antes de mais nada, para servir a guerra, né? Para servir a guerra. Então, o conhecimento da geografia dos lugares, né? Conhecer os lugares, saber o que é que tem em cada lugar, sempre foi usado como estratégico, né? Você saber, por exemplo, onde é que estão os poços. Vocês já viram a quantidade de briga que tem no livro de Gênesis por causa dos poços? Porque você não tem rio em todo lugar. Então, essas águas subterrâneas é um conhecimento geográfico. Saber onde estão as águas, água de beber. Vocês já viram que de vez em quando tem uma treta, essa água não é boa, essa água é salgada, é salobra. Tem que fazer milagre para que a água salobra se torne doce. Por que isso? Gente, nós estamos falando de uma região que boa parte dela é árida, não é semiárida, é árida. Né? Então, a gente tem... Se aqui no Brasil o semiárido já é castigado tanto, né, com regiões assim de extrema seca, imagine em regiões áridas, onde praticamente você não tem regime de chuva, você não sabe que momento vai chover, tá? Qual é o momento que vai chover? Ninguém sabe. Então, conhecer essas coisas, saber onde é que estavam as madeiras de qualidade. Como é que você faz? O Egito depois vai desenvolver a técnica dos tijolos, essa coisa toda. Mas como é que você faz casas no mundo antigo? Sobretudo com madeira, entendeu? Então, saber onde tem essas madeiras, saber como chegar até elas, saber como adquiri-las, era uma decisão estratégica. Então, a Bíblia toda, tanto que a Bíblia ela é um dos livros que foi muito usado para sistematizar as ciências. Porque a Bíblia fala de muitas cidades, muitos rios, nome de vários rios, esse conhecimento
bíblico, ele foi muito explorado por governantes do mundo antigo, né? Quando você tem ali o conhecimento, tá? Da palavra de Deus. Então, aqui a gente tem, depois do dilúvio, a gente vai ter Sem, Cão e Jafé, que são os filhos de Noé, e que cada um vai tomar o seu rumo com as suas esposas para viver as suas vidas, né? E aí a gente tem a posição que eles ocupam, a posição no mundo antigo, lembrando que o mundo antigo conhecido na Bíblia é esse aí, tá? É esse aí. Então, a gente tem várias outras partes do mundo aí que não estão aí, obviamente, né? Você não tem aí a América, o continente americano não está aí, ninguém sabia, né? Eu já vi muita forçação de barra, como querem dizer que tem algum texto na Bíblia que dá uma dica de que existia um outro lugar e tal, mas eu, sinceramente, eu não consigo ver necessidade dessas coisas na Bíblia para acreditar na inspiração, por exemplo. Eu não tenho necessidade, tá? Por quê? Porque quando a gente acredita na inspiração corretamente, a gente sabe que Deus inspirou os autores dentro do seu contexto, cosmovisão, língua. Então, a inspiração era para trazer o quê? O seu plano redentor. Deus não queria fazer um livro de geografia, um livro de história. Eu fico assim, né, impressionado com a capacidade de alguns intelectuais aí de questionarem uma série de coisas da Bíblia, quando, na verdade, o propósito único da Bíblia é mostrar o Deus, criador de todas as coisas, que se manifestou à humanidade para salvá-la. Esse é o objetivo primário da Bíblia. Todas as outras coisas que a gente vai buscar é questão de informação, de conhecimento. É bom para a gente entender, quando a gente está lendo o Livro dos Reis, por exemplo, os conflitos que existem, tá? Então, a gente vê alguns nomes na Bíblia, no Antigo Testamento, e a gente fica assim sem entender, né? Mas, por exemplo, a Elisã, né? Quando a Bíblia fala de Elisã, está se referindo a essa região aqui, a península, esqueci o nome dessa península, itálica, né? A península itálica é Elisã. Tarsis é justamente onde é a Espanha hoje, né? Então, quando você vai olhando essas citações de lugares, né? Inclusive, a gente vai entender um pouco, por exemplo, Israel está aqui, né? Israel está aqui nessa região, tá? Esse negocinho bem pequenininho aqui seria Israel, que nesse mapa aqui, claro que não está aqui, porque Israel, nesse contexto aqui, não existia, né? Então, quando você vê, por exemplo, que os apóstolos queriam chegar nos confins da terra, tem uma região aqui em Tarsis que é chamada de confins. Nesse tempo dos apóstolos, tem uma regiãozinha, que eu esqueci o nome da cidade especificamente, aqui na região de Tarsis, que é conhecido como confins. Por quê? Porque é onde termina o mundo conhecido. Então, quando fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aí, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai ver Paulo desesperado o tempo todo para chegar na Espanha. Você vai ver Paulo dizer isso no livro de Atos. Por quê? Porque quando ele botou na cabeça assim, quando eu chegar na Espanha, eu cheguei nos confins da terra. Eu preguei no último lugar do mundo, né? Então, ele queria ver Jesus voltar logo mesmo e pregar o evangelho para todo o mundo antigo. Isso é geografia bíblica, tá? Então, ler essas coisas na Bíblia e não se interessar vai te deixar um intérprete limitado. Então, tem que fazer um esforço, toda vez que lê. Gog e Magog, lá em Apocalipse vai se referir a isso. Por quê? Porque essa galera aqui, ó,
é que vai tocar o terror em cima de Israel o tempo todo. Quem são os principais inimigos de Israel? É essa galera que vem daqui, ó, do norte. Tá? Então, todo mundo que foi se constituindo aqui é justamente os principais inimigos. Não só esses, né? Não só esses. Entender também que os semitas, toda essa região aqui da Península Arábica, né? Isso aqui hoje é a atual Arábia Saudita. Os semitas são justamente o povo que vai, vamos dizer assim, são esses que vão se manter mais fiéis à tradição oral que vem desde dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. É essa galera aí que vai se manter mais fiel. E é daí que vai se constituir o povo de Israel. É por isso que quando fala assim, antissemita, está se referindo a alguém que é contra Israel. Tá? Semita, semitismo. O semitismo já é o contrário. É quando você quer propagar a cultura, a religião judaica. Então, semitas, né, semitismo, vem desse filho de Noé, que é Sem. E isso está diretamente ligado à bênção que Noé coloca sobre a vida de Sem. Tá? Eu estou citando os textos aqui. Se vocês tiverem agilidade, anota e depois vocês vão consultando. Porque se a gente for ler cada texto aqui, a gente não sai do lugar, tá? Depois assiste a aula de novo, vai pegando os textos. Então, assim, a gente tem vários momentos do Antigo Testamento que, se a gente não entender aqui essa constituição inicial, a gente não vai entender por que Israel sofre tanto, muitos ataques de povos vizinhos. Essa galera vai tudo se tornando inimigo de Israel. Aí você diz assim, mas pastor, esse povo praticamente era irmão, né? Mas aí é que tá, meu irmão. Se ainda hoje tem briga, se tiver 3 irmãos, quer ver? A prova de amor de irmãos é quando os pais morrem. Aí é que vem a prova de amor mesmo. Pai e mãe morreu, e agora é a hora dos irmãos sentarem, né? Aí quando fala de patrimônio, quando fala de dinheiro, quando fala... Aí a prova, tem irmão que manda matar o outro, né? Encomenda a morte do irmão, e aí a gente vê os exemplos o tempo todo. E isso tem a ver com religião? Claro que tem. Claro que tem. O primeiro homicídio foi por causa de um culto. O primeiro homicídio foi por causa de um culto. Um irmão matou o outro porque o culto do irmão Abel foi aceito. E o culto do irmão Caim não foi aceito. Não só o culto, Deus rejeitou o culto, que era o sacrifício de Caim, e rejeitou o próprio Caim. Que é uma coisa também que a gente tem que vigiar, que a gente às vezes quer tirar Deus, né? Tirar não. Tem hora que a gente acha que Deus está no banco dos réus e a gente quer dar uma de advogado dele, né? Queridos, eu não fico em crise quando eu leio isso na Bíblia. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Ele não rejeitou só a oferta, tá? Então, isso é um sinal muito claro de que o modo como as coisas são feitas diz muito de quem está fazendo. Então, se você está fazendo o que está fazendo, isso diz muito sobre você. E aí a rejeição, não existe uma rejeição. Ah, não, Deus rejeitou meu louvor lá na igreja, Deus rejeitou meu louvor, né? Porque naquele dia eu não estava assim muito bem. Eu não estou falando disso, eu estou falando é que se uma pessoa tem um coração perverso e maligno, não é só o culto dela que está sendo rejeitado, né? Mas ela como um todo, né? Minha imagem de vez em quando está embaçando, eu não sei. Mas para vocês talvez esteja normal. Vamos lá. Aí eu peguei aqui alguns casos, né? Alguns casos. Vamos tentar
Pastor, como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu coloco isso na prática? E aí eu vou pegar exemplos, né, tentar ser o mais prático possível para vocês reproduzirem isso a partir de agora em qualquer texto. Qualquer texto da Bíblia tem elementos geográficos. Qualquer texto. Tá? Cita o nome de uma cidade, cita o nome de um rio, cita o nome de um mar, cita o nome de um monte. É só você olhar, que você vai ver que está lá no texto. Tá? Está lá no texto. Então, eu vou fazer até um exercício. Eu vou fazer até um exercício agora. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia, aleatoriamente, em qualquer lugar, e tentem olhar nas duas páginas, dos dois lados, se você não vai achar alguma coisa aí que precise de um certo conhecimento geográfico. Dá uma olhada aí. Aqui, eu já abri aqui, caí em Romanos 1, aqui, ó. E assim, enquanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Aí eu, pecador, leitor da Bíblia, eu leio isso aqui e não me interesso. Não quero nem saber. Estáis em Roma. Eu não quero nem saber o que é Roma. Como assim, gente? Né? Alguém achou outra coisa aí? Coloca aí no chat aí. Aqui, no outro lado aqui, ó. Atos 28, 21. Então, ele lhes disse, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou disseste de ti mal algum. Aqui está falando da Judéia. Aí eu leio esse versículo e não me interesso. Eu não quero saber por que Judéia, o que é que tinha na Judéia, qual é a relação da Judéia, né? Mateus 4, 23. Você achou o que aí, Varão? Mateus 4. Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Então, toda a 23. Galiléia. Aí você tem que ter cuidado, porque às vezes você está pregando, você está dando estudo, aí você fala assim, não, porque na cidade da Galiléia não é uma cidade, é uma região. Tem que saber diferenciar essas coisas. Ou então não fala. Eu não estudei essa parte, eu pulei na hora do meu estudo, então eu vou dizer, irmão, na Galileia, fala de forma genérica, na Galileia. É melhor do que você falar, né? Então, Lucas 1,39. Naqueles dias, Maria foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, né? Aí não cita especificamente, qual foi a cidade, mas está aí. Fala de montanhas, aí a curiosidade. Pastor, eu preciso gastar um tempão na hora que eu estiver pregando, na hora que eu estiver ensinando. Eu preciso gastar muito tempo explicando essas questões geográficas? Não. A não ser que algum aspecto geográfico ajude a entender o texto. Aí você gasta um pouquinho mais de tempo. É o exemplo que eu dei na semana passada, rapidinho, lá em João 4, quando fala da samaritana, que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Aí você tem que fazer essa pergunta. Existe alguma rota? Você tem que ficar ligado nisso. Tem alguma rota comercial? Tem alguma rota de deslocamento nessa região? Tá? Aí você vê, no caminho de Jericó, o bom samaritano, a parábola do samaritano vai falar. Aí você tem que olhar, vai lá no mapa rapidinho e olha por que ele está passando pelo caminho de Jericó, o que acontecia ali naquele caminho. É a chegada a Jerusalém, é o caminho natural de todos os romeiros, né? De todos aqueles que iam em romaria para cultuar. Aí, ó, um monte de texto, né?
Se vocês colocarem logo o versículo, facilita mesmo a minha vida, viu? Para eu não ter que abrir um a um aqui. É Colossenses 4:15, né? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que hospeda em sua casa. Ninfa aqui é uma mulher, tá? Ninfa é o nome de uma pessoa. E Laodiceia, né? Laodiceia, né? É uma cidade, tá? É uma cidade. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse, quando fala, né? Que vocês não são nem mornos e nem quentes. Vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. Quando você vai estudar a geografia do... Tranquilo. A geografia daquela região, você vai entender. Roma começou a construir aquedutos. Isso é geografia também, gente. Sistema de transporte é geografia. Como era que era feito o transporte marítimo? Isso é geografia. Entendeu? Como é que era feito o comércio? Isso é geografia. Então, tudo isso, que a gente acha que geografia é só o mapa e o nome de cidade. Não. Tudo aquilo que envolve o uso do espaço, a maneira como você produz no espaço, como você comercializa o que você produz, como você desloca a sua produção, tudo isso é geografia. E aí a gente vê isso, né? Você vê Paulo entrando numa embarcação, paga passagem para entrar nessa embarcação. Você tem que ter uma curiosidade. Que rota marítima é que ele pegou? Qual era a distância, mais ou menos? Quanto se costumava a cobrar da embarcação? Você vê Jonas entrando na embarcação. E olha que eu não estou nem falando de Império Romano, que tem gente que acha que as embarcações passam a existir só com o Império Romano. Não. Você está falando na época de Jonas, que ele conseguiu. Jonas, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco aqui de Jonas, que ele consegue se deslocar, né? Que ele consegue se deslocar justamente dessa região, querendo ir para aqui, ó. Ele vai para o extremo, para o outro lado. Para onde é que está a região da Síria? Está aqui para cima. Está aqui para cima. E Jonas se manda para onde? Para cá, para Tarsis. Então, olhar o mapa rapidinho, você não vai gastar muito tempo com isso, tá? E aí você vai conseguir ter uma noção do espaço, saber a distância, e isso vai te mostrar a dificuldade que era. Era mais fácil ele obedecer a Deus do que ele se deslocar esse caminho todo aí, né? Aí a gente tem aqui, ó, os descendentes de Jafé, tá aqui em cima, o norte, né? Parte da Ásia, parte da Europa aqui, ó, parte da Europa, e aqui em cima a Ásia. Então, os descendentes de Jafé, Gênesis 10, não está o versículo todo aí, né? Não está o versículo todo. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Se você for pegar aqui, ó, Tiras, ó, todos esses descendentes de Jafé vão se distribuindo nesse espaço aqui, tá? Então, o mapa mostra que os descendentes de Jafé ocuparam a região norte do Mar Negro, tá aqui o Mar Negro, Mar Cáspio, ó, e essa parte aqui que a gente vai conhecer como Europa, né? O início aqui do continente europeu. Então, a gente vai ter a formação disso aqui. Aí você vê, por exemplo, em Ezequiel 38, capítulo 38, 39, citando Magog, Meseque, Tubal, que são cidades que vão atacar Israel. Quando fala assim, do norte virá o juízo, já leu isso na Bíblia? Do norte virá o juízo. Então, da onde é que vai vir? Vai vir dessa galera aqui, ó. É por isso que em Apocalipse, Gog e Magog vai se tornar como representação de regiões no mundo que vão se opor ao povo de Deus. No tempo do fim, nós teremos regiões inteiras do mundo que serão tomadas por
por religiões e ideologias anticristãs, e eles farão batalha contra nações que tenham uma maioria cristã, né? Então, está aqui. Isso não está na apostila, tá? Tá de uma outra forma, mas depois eu posso mandar para vocês esses slides aqui também, certo? Aproveitando ainda esse mapa, a gente vê já os descendentes de Cã, nessa região do norte da África. A gente vê aqui Gênesis 10, de 6 a 20, vai falar dos filhos de Cã, que são Cush, Misraim, Put e Canaã, né? Então, Canaã é justamente essa regiãozinha aqui que depois ela vai ter que ser tomada, por Israel, né? É a terra prometida e tal. Mas se você for olhar, desde o início, essa região aqui perdão, sai do lugar aqui. Essa região toda aqui é a região prometida, desde o início, né? Para o povo de Deus. Mas a desobediência, a rebeldia de Israel, ao longo do tempo, vai fazendo com que eles percam espaço nessa região. Então, compreender onde esses povos se fixaram ajuda a entender a origem dos inimigos frequentes. Como é que você vai entender Juízes? Todo o livro de Juízes é o tempo todo pau quebrando, nações vizinhas se levantando de um lado e do outro contra Israel. Né? Como é que você vai entender a questão dos egípcios, dos filisteus, tá? Os cuxitas? Todos esses povos são citados em Josué, Juízes, tá? No próprio em Gênesis nem tanto, né? Mas os livros históricos do Antigo Testamento você vai ver muito essas menções. Tá bom, minha gente? Tranquilo até aqui, gente? Nem no chat vocês estão se manifestando aí. Alguns poucos falaram. Fala, João. Pastor, eu coloquei uma situação, eu estava me referindo ao Rio Nilo, né? A importância do Nilo. Vemos a referência de Moisés, né? Ele é colocado no Nilo e depois, naquele momento das pragas, Deus usa o poder para poder ferir o Nilo lá e a transformação da água em sangue para demonstrar que o poder dele é superior ao Deus Rapi, né, que é o Deus que representava cada praga que foi colocada, que foi mandada, representava um poderio superior de Deus referente a cada elemento de capacidade do Egito, né? Porque o Egito ele é baseado totalmente no Rio Nilo, provendo todo o processo de irrigação, de fertilidade que eles tinham lá nessa parte da agricultura e tudo mais. O Nilo é o poder deles. E Deus vai lá e transforma a água em sangue para mostrar o poder dele sobre aquilo que é uma das coisas importantes, que é a primeira praga lá que acontece, transforma a água em sangue. E a gente vai vendo que o Rio Nilo ele tem uma importância enorme, não só assim, a questão do Egito, mas diversos, cerca de 11 países ele é irrigado pelo Nilo, eles têm as suas plantações, utilizam a água dele, então é um rio importante. Então a gente pega o conhecimento geográfico e entende a parte histórica e compreende como um todo a importância de entender geografia para compreender a história e ter um alicerce maior de conhecimento para poder pregar, ou falar, ou ensinar. E aí eu fiz esse destaque aí do Rio Nilo como algo interessante do livro de Gênesis, de Êxodo, né, na verdade. Sim, sim. Excelente observação, né? E a gente tem que entender também que essa região
a própria Bíblia fala da riqueza mineral que existe nessa região. Então, muitos minérios, muitas pedras preciosas que são citadas assim de forma extravagante até, né, na Bíblia. E aí, gente, você tem todo o interesse comercial nessa região, desde sempre. Tem gente que acha que isso é coisa do século XVIII para cá, XVII, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e que foi isso que gerou essa comoção de dominar os territórios e coisa do tipo. Não, sempre, sempre, sempre existiu isso, né? O norte da África é extremamente rico em diamantes, por exemplo, várias outras pedras preciosas. Então, é uma região que sempre despertou o interesse, a cobiça, né, dos povos. E aí, por isso que a gente vai ver império após império se levantando. Na Bíblia, inclusive, a gente vai ver a constituição desses grandes impérios, né, como o próprio Egito, a Assíria, a Babilônia, depois a Grécia. Tudo isso, se a gente não entender esse pano de fundo histórico e a importância geográfica dessa região, a gente entende a Bíblia, pastor? Sim. Dá para ser salvo, né? Com o conhecimento de Deus que a gente tem? Claro, irmãos, a salvação da gente não é pelo conhecimento, não é pela gnosis, né? Tanto que a carta de João, a primeira carta de João, ele combate justamente isso, porque já tinha um grupinho ali se levantando dentro da igreja, querendo dizer que iam ser salvos pelo conhecimento de Deus. E, na verdade, ninguém vai ser salvo pelo conhecimento, né? Conhecimento nesse sentido que você tem que conhecer tudo, saber tudo. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, possivelmente não conhecia nada de teologia, de história da igreja, que até porque a igreja ainda ia se constituir, né, se organizar com o ministério dos apóstolos. Então, a gente tem que sair dessa crise, né? O conhecimento que a gente está adquirindo aqui é porque a gente precisa ter um certo grau cultural para passar segurança para quem nos ouve. A pessoa precisa se sentir seguro. Ó, fulano sabe o que está falando. Ele está ali na frente pregando, está ali na frente na escola dominical, numa classe de discipulado, trabalhando com casais, seja lá o que for. E quando você fala, a pessoa, ela dá crédito. Por quê? Porque você passa segurança naquilo que você conhece. Mas é isso que vai salvar as pessoas? Não. Se você pregar João 3,16 bonitinho, sem inventar firulas, possivelmente a pessoa vai entender bem o evangelho e vai ser salva, né? Mas a gente sabe que conhecer profundamente a história da revelação, como Deus se revelou, conhecer é prazeroso. É prazeroso, a gente precisa ter profundidade, né? Porque o apóstolo Pedro vai falar isso, né? Que a gente tem que estar pronto para apresentar as razões da nossa fé. Por que cremos? Por que acreditamos? Entendeu? As pessoas, quando elas se opõem ao que a gente está falando, normalmente elas pegam aspectos morais de algum crente relaxado, tá? Mas, se elas forem convencidas racionalmente também de que o que a gente está falando faz todo sentido, isso tem um peso extraordinário, porque o convencimento que o Espírito Santo vai trazer na vida daquela pessoa parte também da forma como nós explicamos o evangelho para ela, né? Você explicou o evangelho com propriedade, com conhecimento, essa explicação vai ser usada pelo Espírito Santo para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, né? E isso pode ser feito de diversas formas e com vários níveis culturais. Você não precisa ser um pastor, um expert em geografia da Bíblia, não. Agora, se você pode caminhar uma milha a mais, conhecer um pouco mais,
para explicar com mais propriedade o evangelho, faz muito bem, né? Faz muito bem. Eu estou falando isso porque eu sei que é natural a gente ficar meio com crise, né? Meu Deus do céu. Eu pensei que o pior já tinha passado, aí agora vem geografia bíblica com um monte de coisa. É muita informação, tá? E aí não é para ninguém se desesperar. Isso aqui é para, no seu devocional, você pega um texto, você tenta entender melhor esse texto, você vai lá, olha os mapas que tem na sua Bíblia mesmo, a maioria das Bíblias tem os mapinhas ali atrás, não é à toa. Quem colocou isso, as editoras colocaram isso justamente para facilitar, né, o entendimento. Fala, Carlinhos. Pastor, eu estava pensando aqui, a Bíblia fala do Vale do Sal. Aí Jesus fala que existem dois tipos de sais. Eu lembro que eu estava dando um estudo uma vez e a revista na revista falava que tinha dois tipos de sais. E um sal, que ele era tipo um cascalho que era jogado na entrada do templo, né, para que não escorregasse. Como a gente usa tipo o cascalho hoje, uma estrada de barro escorregadia. E o sal, que é o sal que presta, no caso. Como eles falam, que nós somos o sal da terra. É isso? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E o senhor me explica nesse versículo aí. Eu sei que não está muito dentro do contexto do que a gente está estudando hoje, né? Mas só porque eu lembrei do Vale do Sal aqui, aí eu lembrei dessa questão dos dois tipos de sais. Então, assim, eu não lembro exatamente se esse sal aí, que era para ser pisado, se era um tipo de sal diferente. Eu não lembro de ter lido algo nesse sentido, não, tá? Mas eu posso, de repente, me comprometer com vocês de pesquisar, né? É curioso isso aí que você falou. Eu sei que o sal insípido é o sal que perde o sabor, e isso pode acontecer, tá? Por vários fatores. Isso pode acontecer. A questão do armazenamento, a questão do tempo, né? Agora, se era um sal diferente, aí realmente eu não saberia agora aqui, né? Mas eu vou anotar isso aqui, tá? Tá Sal bom, pastor, insípido, tá bom. né? Vou colocar aqui. Mais alguma observação, gente? Vamos lá. Já estamos terminando para a gente fazer o sorteio, tá? Aqui, outra questão, os descendentes de Sem, os semitas, né, como eu já falei. Outra dica, né? Gênesis 10 também vai apontar para a gente aqui um outro termo que também vai ser empregado. Pastor, por que os judeus também são chamados de hebreus? Porque os descendentes de Sem vão passar a ser nomeados como aqueles que são os descendentes de Éber, tá? Então, a partir desse nome, a partir desse personagem bíblico, Éber, a gente vai ter também a nomenclatura de hebreus. Então, perceba que o povo de Deus vai sendo chamado de formas distintas em alguns momentos na Bíblia, né? Mas está se referindo ao mesmo povo, tá? Na verdade, se você for olhar biblicamente, o povo só vai ser chamado de judeu praticamente depois do cativeiro, tá? Porque Judá eu sempre fico na dúvida, Judá e Efraim? Acho que é a meia tribo de Efraim, não lembro. Depois vocês podem consultar isso também, mas só duas tribos que vão se manter firmes na revelação, na história da revelação. As demais tribos que foram levadas para o cativeiro assírio, ele desconfigurou a tradição religiosa,
judaica. A gente vai ter ali um pouco dos samaritanos tentando preservar, mas com muita mistura. O culto samaritano, ele é um culto já muito misturado com outras tradições, religiosas, tá? Então, a gente lembra, né, que Sem é o ancestral dos hebreus, dos árabes e também de tudo que a gente conhece como povos semitas, né? Seus descendentes se espalharam pela Mesopotâmia, nessa regiãozinha aqui, né? Arábia, que está aqui, ó, Arábia, e Ásia Menor. Ásia Menor, que é essa regiãozinha aqui, tá? Então, a gente tem essa região. Quando a gente fala hoje, em termos de contextualizar, né? Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando dessa região aqui. Médio por quê? Porque está no meio dos 3 continentes, né? Então, você tem aqui África, como eu já falei, Europa e Ásia. Então, o que é que está no meio? É o que a gente conhece como Oriente Médio, e boa parte do Oriente Médio é a Arábia Saudita, né? Boa parte desse território aqui, com outros pequenos países aqui nessa região. Tá? É só para a gente se familiarizar com esses termos. Então, ajuda a entender a origem comum de Israel, Edom, Moabe e Amon. Os edomitas, eles são os descendentes de Esaú. Então, não tem como a gente não entender isso depois, né? Então, os descendentes de Jacó tomam um rumo, mas os descendentes de Esaú tomam outro, tá? Então, você lembra que Esaú vendeu a primogenitura, não é isso? Ele não é amaldiçoado, ele é abençoado por Jacó, só que os edomitas, em alguns momentos, eles vão criar também problema com Israel, por questão de território, por questão de fronteiras e como é? Oh, meu Deus, eu falei o nome nesse instante. Rotas, né? Rotas comerciais, vai ter muito problema, né? Os moabitas também, a gente vai ter alguns problemas, só que todos esses povos aqui têm uma origem comum, né? Ou seja, eles vieram do ancestral imediato aqui, que seria Abraão, né? Aí a gente tem aqui Arfaxade, que também é citado na Bíblia, Elã. Gente, todas essas coisas que está citado aqui são regiões que estão no mapa, tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, tá? Então, eu estou pegando aqui esse tronco inicial, né? Então, Sem, Cão e Jafé, ou Cão, Sem, Jafé, se a gente quiser usar essa ordem também, não tem problema, eles vão se constituindo, e a Bíblia vai citando aí, eu coloquei vários textos da Bíblia aí, só para vocês entenderem, né? Entenderem. Aqui foi o que eu falei de Jonas, né? Quando fala que Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Isso está lá no profeta Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. Né? Então, aí você vê a distância que ele pegou o navio. Né? Então, na verdade, ele quer fugir, né? Completamente para outro lugar bem distante. Quando falava assim, eu vou para o fim do mundo, pronto. O fim do mundo é Tarsis, né? Como eu já mencionei aqui. Então, isso amplia a percepção da desobediência. Isso nem fede nem cheira. Você pode até nem citar na pregação. Isso não vai afetar a qualidade do seu sermão. Mas entender isso te dá uma noção mais aprofundada do que está acontecendo no texto. E que, às vezes, a gente deixa escapar por falta mesmo de dedicação, um tempo a mais para ler um pouquinho mais. Por isso que eu estou dizendo o tempo todo, gente, em vez de ler 10 capítulos na semana, leia 2, bem lido, é bem melhor.
eu acho muito mais produtivo a gente agir dessa maneira, né? Aí a gente tem aqui a Península Arábica, né? Ó, toda região, gente, eu estou usando essas expressões porque às vezes aparece dessa forma na Bíblia, tá? Mas toda região que ela toda parte que ela é margeada aqui, ó, por dois lados, por um corpo d'água, seja um mar, seja um oceano, isso aqui é chamado de península, ok? Então, a gente tem aqui a Península Arábica, a gente tem aqui a Península Itálica, que a Bíblia usa, às vezes, essas expressões, e aí a gente fica assim, meio que sem entender, né? O que seria uma península? Pensa comigo. Por que que os Estados Unidos lutou tanto para dominar tanto o Atlântico Norte quanto o Pacífico Norte, né? Por que que os Estados Unidos lutou tanto? Quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que os Estados Unidos, do meio leste, era tudo, né? Colônia inglesa, e do meio oeste, não. E aí a gente vai ter a expansão do território, e eles lutam para dominar o outro lado. Por quê? E não é à toa que os Estados Unidos se tornam uma potência, tá? Aí é um outro geógrafo que vai ter uma teoria também, antes da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, que é o Mackinder, que ele vai ter a teoria da Heartland, né? Que é o coração da Terra. O coração da Terra. Ou seja, se você dominar os mares, você domina o comércio. Você pode colocar porto de um lado e do outro, você faz negócio com um lado e com o outro. Então, todo país que é uma península, ele pode até, desculpa, gente, ele pode até ser mais vulnerável em determinados momentos, vai depender do tamanho do território, né? A Itália aqui, por exemplo, é muito estreito, a chance de ser atacada pelos dois lados é pequena, mas existe, né? Mas, assim, todos esses países que são penínsulas e que eles têm o domínio dos dois lados, eles possuem uma posição estratégica muito grande. Aí você vai entender, pastor, por isso que os Estados Unidos fica ligadão aqui nessa região do mundo, né? Por que que os Estados Unidos tomam as dores de Israel? Porque Israel é praticamente o único país aqui que ainda garante algum tipo de democracia. Então, para você transitar aqui com uma certa paz, você precisa de Israel aqui. Entendeu? E aí a gente vai dizer que isso é coincidência, né? Não existe coincidência. Deus é o Senhor da história. Israel ficou justamente num lugar que é estratégico, e se Israel cai, tudo bem, está tendo essa confusão toda com a faixa de Gaza, a gente sabe que por questão humanitária isso é um problema sério, né? Vocês devem estar acompanhando. É um problema. Israel não é santinho, porque tem muita gente que fica tentando beatificar Israel, né? E isso também é um problema na nossa teologia, inclusive teologia brasileira, que acha que Israel né, é um santo. E não é. Todo país tem seus interesses, né? Mas, por outro lado, também a gente sabe que existem promessas sobre esse povo, e parte dessas promessas, alguns teólogos vão dizer que elas não se cumpriram. Então, a gente tem que fazer essas conexões, né? Por isso que eu falei, é quase que inevitável a gente ficar tentando entender o mundo de hoje, com o mundo bíblico, tá? O mundo bíblico. Então, se hoje já tem problema nessa região, imagine há tempos atrás, né? Então, Ofir e Sabá, quando é citado, né, em 1 Reis, a rainha de Sabá veio a Jerusalém, de Ofir trouxeram ouro, isso é citado lá com relação a Salomão, né? Aí, quando você vai entender essa região, a rota comercial que Salomão dominava nesse período, você vai entender como é que teve essa conexão, né, de um povo árabe com um rei que naquele momento era o maior rei, né, daquela região ali,
ninguém conseguia fazer negócio se não tivesse, de alguma forma, submisso a Salomão, né? Beijasse a mão de Salomão. Inclusive, aquelas mulheres todas que a gente acha que Salomão, né? Sei lá, tem gente que acha que Salomão tinha um quarto com 700 camas, né? Na verdade, todas aquelas mulheres, muitas delas, Salomão nem teve contato físico de proximidade. Por quê? Porque era uma tradição desses povos entregar uma filha, entregar uma escrava para um rei. Então, quando você chegava num lugar, você era colocado ali, né? Aquela mulher era colocada como um presente. Entendeu? Então, muitas dessas mulheres, Salomão nem teve contato algum. Claro que também eu não vou tentar beatificar Salomão aqui, né? Assim, e a Bíblia em nenhum momento diz que foi Deus que mandou, a Bíblia não diz que Deus aprovou, mas aconteceu, né? Aconteceu, mas a gente tem que entender o contexto também, não é assim. O cara tinha um quarto lá com 700 camas num quarto, mais 300 na outra, né? E ele ficava passando de cama em cama. Às vezes, a forma como as pessoas falam dá a entender isso e não faz o menor sentido, né? Biblicamente e também historicamente, né? Não faz sentido. Tá, gente? E aí, já estou fechando aqui. Eu vou parar aqui e a gente faz o sorteio, porque a tosse já começou a me pegar de um jeito aqui diferente, né? A gente tem aqui o que é conhecido como Rota de Abraão, né? O percurso que Abraão faz, tá? Também está nessa região. A gente, quando Deus fala com ele, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, você vai ver que Abraão ele vai fazer um trajeto, basicamente, do que a gente já falou aqui, né? Já fui melhor para fazer essas coisas, tá? Então, nessa região, a gente vai ver que Abraão, ele se desloca, não é pertinho, né? Não é pertinho. A gente tem aqui Ur, dos caldeus. Cadê que eu mostrei no início, né? É porque eu acho que não está aqui nesse mapa mais. Lá naquele primeiro mapa, eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Então, não é nem necessário ficar repetindo aqui para não cansar vocês. Aí tem mais alguns exemplos aqui, mas eu não vou falar, porque o relógio não é crente. E também eu confesso que eu cheguei no meu limite aqui. A cabeça está meio que explodindo. Ora aí, porque amanhã eu tenho que trabalhar. A médica não queria me dar atestado, vocês acreditam? Ela chegou e falou assim, se eu te der atestado, amanhã você não vai estar bom. Aí eu falei, doutor, eu quero saber de hoje, porque hoje eu não tenho condição. Hoje eu não tenho condição de voltar para a escola. Eu dei o primeiro horário e não consegui continuar. Então, não faz o menor sentido eu sair daqui do posto e voltar para lá, né? Eu fiquei bom de uma hora para outra, né? Não faz o menor sentido. Aí ela se sensibilizou, chateada, e me deu o atestado do dia, né? Então, mas amanhã é meu AC, né? Eu não dou aula, eu preparo aula, né? Então, eu acho que vai ser mais tranquilo. Tá bom, minha gente? Bom, eu tenho os nomes aqui de 15 irmãos que marcaram lá no grupo que não tem Bíblia de estudo. Então, eu vou fazer primeiro, deixa eu ver se mais alguém botou o nome aqui, né? Continua 15. Se colocar agora, gente, eu peço perdão a vocês, mas aí, né, tá desde cedo lá no grupo, eu não vou mais lá, porque senão a gente foge aqui do propósito, tá? Então, todos os 15 que marcaram lá na enquete, eu vou jogar aqui agora no sorteio, tá? Deixa eu colocar aqui, sorteio online, sorteio. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só colocar logo aqui. Eita, que esse site já foi melhorzinho, né? Cadê?
o lugar de botar os nomes. Opções. Sortear agora, não entendi. Copiar para área de transferência. Entendi. Espera aí, gente. Ele não está abrindo a telinha. Eu vou tentar outro site. Ai, Jesus. Gente, vocês estão tão quietos que eu tô. Vocês estão doentes também? Ai, Deus. Ai, Deus. Deus da minha vida. Pronto. Ansiosa? Não, irmã. Ansiedade não pode. Colar. Pronto. Pronto. Ó, não coloquei meu nome. Ei, irmã. Então a senhora vai participar do segundo. Do segundo vai ser para todos, tá? Esse primeiro, eu vou sortear aqui para quem não tem Bíblia de estudo, tá? Deixa eu botar na tela. Tchan, 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 tchan. Vou apertar o play. Vai ter uma animaçãozinha aí, será? 5, 4, 3, 2, 1. Pablo Henrique Pereira de Souza. Cadê ele? Tá por aí, não? Pablo tá aí na aula, Varão? Não tá, não, gente. Ele não tá, não. Eu acho que eu não vou dar a Bíblia para ele, não, viu? Ô, gente, ó, na verdade, o Pablo, ele tá no grupo, mas já tem um tempão que ele não participa das aulas. Eu, particularmente, eu vou conversar com ele, tá? Porque ele, ele só fez até a segunda disciplina, mas ele continuou no grupo, ele continua pagando, de vez em quando ele manda mensagem. Então, eu vou conversar com ele sobre isso, tá? Mas, a princípio, eu não vou mudar aqui, né? A sorte caiu aqui para ele, tá? É por questão de trabalho, ele tem tido alguns perrengues assim, e aí meio que ele desistiu. Eu falei, rapaz, não desista não, vamos tentar continuar no curso. Resultado, ele tá assim, né? Meio lá, meio cá. Não sei se tem alguém da igreja dele aí para confirmar o que eu estou falando, mas é mais ou menos essa dificuldade que ele está tendo, tá? Pronto, vou parar aqui. Agora eu vou colocar os nomes. Ô, gente, tem hora que eu fico assim muito sentido, sabe? Mas eu tenho feito isso. Às vezes eu falo assim, poxa, eu vou tirar o nome de uma pessoa. Às vezes a pessoa não pagou até hoje porque esqueceu, coisa do tipo. Mas, assim, regra é regra. Eu fico, às vezes, com o coração na mão, mas eu acho que a gente tem que ter, assim, um grau de lembrança, né, de compromisso com o curso, tá? Só que, assim, eu também vou e volto, né? Eu fico pensando assim, o prazo é até dia 10. Então, olha que situação, né? Porque a gente, quando divulgou lá na ficha de inscrição, o prazo é até dia 10. Só que, assim, eu penso assim, né? Se eu estivesse fazendo o curso, como é que eu me comportaria? Pastor, o sorteio é hoje, mas eu só posso pagar amanhã. Aí, eu acho que, né, esse feedback que a pessoa dá, ela também está demonstrando um certo compromisso, né? Não com, não com dinheiro, a questão não é essa. Eu quero ver o compromisso com o curso. Tá? Se a pessoa chegar e falar assim, pastor, o negócio está pegando aqui, tá? Pode ter certeza que você não vai deixar de fazer o curso por questão por questão de dinheiro, tá? Que isso fique muito claro para vocês, tá? Só um minutinho, que eu estou arrumando aqui o parangolé aqui, tá? Pronto.
Calma, calma, calma. Tá com... Quer falar, João? Eu não sei falar na parte da geografia lá, de Ufir, né? Mas na próxima aula a gente comenta sobre isso. Sobre o quê? Ufir. Estava lá até na música do Anderson Freire, ele canta Sim, e fala e cita o sim. Fir. É bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa canta uma música e desconhece a ideia, a origem, né? Mais raro do que o ouro puro de Ufir. Ele canta a música e as pessoas cantam às vezes a música, mas desconhecem a, a compreensão mais profunda do que era o ouro de Ufir. Uma região onde tinha muitas pedras preciosas e o ouro era em abundância, era um ouro raro, e aí as pessoas cantam desconhecendo a parte da geografia, né? A origem dos termos, e aí tendo esse conhecimento, você canta até a música compreendendo melhor, né? O Anderson Freire, ele canta essa música, mas é bom a gente ter esse conhecimento para poder alicerçar aquilo que a gente está cantando, né? Sim. É o que eu digo. Se vocês criarem o hábito de toda vez que vê um termo na Bíblia que não é conhecido, se vocês criarem o hábito de parar a leitura na hora e procurar saber, isso vai fazer uma diferença extraordinária na interpretação, tá? Então, criem esse hábito urgentemente. Se não tiver ainda, crie, tá bom? Pronto. Vamos lá. Eu vou colocar de novo. Agora é o sorteio que vai participar todos os alunos. Vamos lá. Posso dar o play? Two, one. André! André da Silva Soares Gonçalves. André, tá aí, André? Ele entrou na aula. Saiu também? Pronto. Deixa eu tirar o print aqui. Então, André. Gente, André é interessante, que André, ele está na turma presencial e está também aqui na turma online, né? Ele participa. A gente tem uma turma presencial com 7 alunos, né? Aqui na igreja. Ele faz parte dessa turma. E é um rapaz, assim, muito dedicado, tem pregado muito bem, né? O pastor tem dado muita oportunidade para ele. Tem alguns irmãos aqui que o conhecem, né? Sabe da dedicação dele. E ele tem se esmerado muito, né? E é interessante a origem, né? O André, até pouco tempo atrás, né? Acho que 2 anos, talvez, ele estava na congregação cristã, né? E os irmãos sabem que existe uma cultura assim lá, né? Que é essa coisa da palavra revelada, né? Você tem que receber ali a palavra na hora e ministrar para o povo, né? Então, quem sente o calor no coração, junta ali algum grupo de irmãos, né? Eu não sei como é na prática, assim, totalmente. Eu até perguntei para ele, por curiosidade, né? Como é que funciona. E é basicamente assim, né? Tem aqueles irmãos que são mais envolvidos ali, né? São tipo anciões, eles não chamam de pastores. Mas tem obreiros também, pessoas que são ligadas assim, a algum departamento, líder de jovens, por exemplo. Aí, se algum desses irmãos sentir na hora, é que leva a palavra. Então, é um conflito para quem foi criado espiritualmente nesse ambiente, é um conflito. Você hoje ouvir que você tem que estudar o texto, ler o texto, entender o texto, se aprofundar no texto, para pregar com fidelidade, né? Não pregar heresia, não falar bobagem. Mas, por outro lado, também, eu acho que ele também traz uma coisa que, para nós, às vezes, falta, né? Que é
essa coisa da espiritualidade. Às vezes a gente acha que púlpito é técnica, e não é. Não é. Você pode até se atrever a ficar só na técnica, mas, num determinado momento, meu amigo, a rasteira vai vir, né? Então, a gente precisa voltar para o início de tudo. Os apóstolos, eles deixaram claro, né, que tinha que se dedicar à oração e à palavra, né? Então, tem que ter as duas coisas. Se tiver só uma, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Quem foca só na oração, na espiritualidade e ignora o estudo consistente, sistemático da Bíblia, não vai desfrutar da bênção de Deus, porque Deus não aprova isso, como também quem só lê a Bíblia e se torna um teórico das coisas, né, de Deus, também não vai desfrutar da bênção, porque esse não é o plano divino, né? Amém, queridos? Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa aula, pela tua graça, pela bondade do Senhor, nos cobre com teu sangue, nos livra do mal, nos dá saúde, Senhor, para nós podermos trabalhar, podermos desenvolver a nossa vida, o nosso ministério. Nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A aula, como vocês sabem, depois eu disponibilizo o link. Eu não garanto mandar hoje, porque demora, viu, gente? Por isso que às vezes no dia seguinte, porque o Google, a Google, né, o Google Drive, ele só libera depois que ele faz todo o processamento do vídeo, né? Para ver se eu não falei algum crime, se eu não cometi alguma coisa. Deve ser isso, né? Eles transcrevem tudo que é dito na gravação, né? Eu acho que é isso. Mas tudo bem.